profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio e outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elazã, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam nelas, plante pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem, tenham filhos, encontrem esposas para seus filhos e marido para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. E assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz e lhes trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseia. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de vocês, diz o Senhor, e acabarei com o exílio e o restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para os quais os enviei, e eu os trarei de volta para casa e para a sua terra. Amém? Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Aqui Jeremias envia uma carta ao povo que estava exilado. Esse povo estava na Babilônia, e Jeremias envia uma carta incentivando eles a construir casa, a casarem, a terem famílias, porque o cativeiro ia durar 70 anos, como Deus tinha falado, e não como os outros profetas falavam que o cativeiro ia passar. Então, o povo estava no cativeiro por causa da desobediência. Deus permitiu que Nabucodonosor levasse eles para o cativeiro. Enquanto tinha esse povo no cativeiro, tinha outro povo que estava em Jerusalém. Aí Jeremias envia a carta através de Elisá e Gemarias, que era embaixador e estava como embaixador de Ezequias, para ele enviar para o povo que estava lá em cativeiro, levar para o povo que estava em cativeiro, para eles entenderem a vontade de Deus. Irmãos, eu fico maravilhado com Deus, irmão, porque até no cativeiro a boca de Deus continua falando. Até no cativeiro Deus continua falando. Deus continua falando comigo e falando com você. Porque já pensou você no cativeiro sem ouvir a voz de Deus? Porque é a pior coisa, irmão, ficar sem ouvir a voz de Deus. Aí você fala, porque quando Paulo e Silas estavam presos, eles estavam presos fisicamente, mas a voz de Deus estava lá. Eles louvaram, oraram, e as correntes se quebraram, e o nome de Deus foi glorificado. Agora, quando está no cativeiro sem resposta de Deus, aí fica difícil. Aí a situação complica, mas graças a Deus que até no cativeiro a boca de Deus ainda continua falando. Porque nós podemos estar em cativeiro, mas a palavra de Deus continua livre, ela continua sendo pregada, e o nome do Senhor continua sendo glorificado. Então Jeremias consegue enviar uma carta para a Babilônia para instruir o povo de Deus, porque o povo estava precisando de instrução. Irmão, Deus tem sempre um meio para nos trazer a sua palavra. Deus tem sempre um meio para nos trazer a sua palavra. E como eu disse, ainda que nós estejamos em cativeiro,
Deus sempre vai trazer a palavra dele. Deus sempre vai enviar alguém. Ele vai falar de alguma forma. Irmãos, até nos países fechados, até nos lugares que não pode ter uma Bíblia, que não pode ter uma coisa, de algum modo Deus envia alguém ali, o nome de Deus é glorificado. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele está em todo lugar. Não tem como a mensagem de Deus não ser anunciada, não tem como a palavra de Deus ser pregada. Então entenda uma coisa, irmãos, você pode estar num cativeiro, você pode estar passando por situações difíceis, mas glória a Deus que a palavra de Deus chegou até você. Glória a Deus que Deus continua falando com você. Glória a Deus que Deus continua falando conosco, porque enquanto Deus está falando conosco ainda tem esperança. Enquanto Deus está falando conosco tem jeito, tem esperança. Então Deus, através de Jeremias, Ele pede para Jeremias escrever a vontade dele, e Jeremias envia para o povo que estava na Babilônia. Porque o povo que estava na Babilônia, irmãos, imagine, você está no cativeiro, aí você fica ali querendo resposta de Deus, que Deus fale com você. Só que ali no cativeiro levantaram outros profetas, mas só que os profetas que levantaram ali no cativeiro eram profeta mentiroso. Eles falavam mentira para o povo. Então imagine, vamos parar para pensar, irmão. Eu já fiz essa lógica, mas pensa vocês estão se nós estivermos passando por um momento de cativeiro, uma prova, uma luta, alguma situação que Deus está trabalhando na gente, e de repente aquelas pessoas que estão próximas ali de você, que está ali no cativeiro, fala para você: não, fica tranquilo, amanhã esse cativeiro passa. Só que Deus já tinha falado em Jeremias 25 que o cativeiro ia durar 70 anos. Aí os falsos profetas falavam que o povo queria ouvir. Então eles tinham sonho e falavam sonhos conforme o povo queria ouvir. Eles até inventavam sonhos e falavam: não, vocês não vão passar por o cativeiro, não vai durar muito tempo não, logo vocês vão para cá, para voltar para Jerusalém, logo vocês vão voltar para a sua casa de vocês, então vocês não precisam fazer nada aqui. Aí imagina como, já pensou se o povo crê nesses profetas, e se não tem a mensagem de Jeremias, aí o povo fica ali 70 anos sem fazer nada. Imagine, sendo que a vontade de Deus, nós vimos aqui, é que eles fizessem algo ali na Babilônia. Então imagine, você está no mundo, como já aconteceu algumas vezes, pessoas que dataram a vinda de Cristo, e falaram: não, o mundo vai acabar esse ano, Cristo vai voltar. Voltou até agora? Não voltou, porque ninguém sabe o dia nem a hora. E as pessoas até parou de fazer as coisas. As pessoas não queriam nem trabalhar, não queriam nem fazer as coisas. Muitas pessoas ficou trancado, não quis fazer as coisas. Por quê? Porque confiou naquilo. Então imagine você num cativeiro, e você saber que tem que passar por um tempo ali, e de repente vem alguém e fala: não, você vai durar pouco tempo. Ou se alguém falar para mim, para você agora: não faz nada não precisa você trabalhar, porque Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar daqui a pouco. A gente não sabe se ele vai voltar daqui a pouco. A gente tem que estar preparado. Agora não significa que a gente não vai fazer nada. Aí você fala, aí você fica preso, porque você não sabe o que você faz, você fica confuso. Ué, eu vou ficar aqui 70 anos, ou daqui a pouco o cativeiro vai mudar? E deixa eu perguntar para você entrou aqui um pouco confuso, né? Assim, porque às vezes você ouve uma coisa, você ouve outra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, para a gente não ficar confuso na cabeça, para a gente não ficar confuso na mente. Mas pode ficar tranquilo, que a palavra de Deus está aqui para nos esclarecer, que a palavra de Deus está aqui para nos dar direção. Então o povo não sabia se fazia a vontade de Deus, se fazia a vontade dos falsos profetas. Aí Deus, pela graça e a misericórdia dele, ele consegue enviar sua mensagem lá, e ele envia aquela mensagem para o povo. Aí o que ele diz para o povo? Para tirar a dúvida do povo. Para quê? Para que o povo reagisse, para que o povo fizesse algo. Irmãos, Jesus vai voltar? Sim, mas não deixe de fazer as coisas. Trabalhe, case, faça o que tiver que fazer, só não esqueça de Deus, só priorize Deus. Porque o mal não é casar, o mal não é ter filho, o mal não é trabalhar, o mal não é ter coisas, o mal é não ter Deus. Então Deus tem que ser a prioridade na nossa vida.
Então, tendo Deus, irmãos, eu posso sonhar, eu posso querer coisas. Família, eu posso querer ter as coisas. O que eu não posso é largar Deus. O que eu não posso é deixar de estar na presença de Deus. Então não fica mais, mas olha a situação do mundo. Talvez você pense, mas olha como o mundo está. Será que vale a pena ter alguma coisa aqui? Será que vale a pena casar? Será que vale a pena trabalhar? Irmãos, e se passa 70 anos? E você não fez nada disso? Aí eu lembro lá de Eclesiastes. Aí você vai falar, nossa, por que não aproveitei o tempo, né? Não busquei a Deus, não fiz as coisas certinho. Aí você não vai ter prazer nos seus dias. Quando chegar na velhice, você não vai ter prazer, porque eu poderia ter feito e não fiz. Então, irmãos, em nome de Jesus, Deus não impede a gente trabalhar, Deus não impede a gente fazer as coisas que Deus só não quer que a gente perca o foco, a direção. Deus só não quer que a gente fique longe dele. Jesus vai voltar, mas enquanto ele não volta, vamos servir, vamos adorar, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Nós não estamos, irmãos, dentro de uma bolha. Pelo contrário, nós estamos no mundo. E nós precisamos de comer, precisamos de vestir. Precisamos das coisas. Então vamos fazer a nossa parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que aconteceu. Aí, essa carta vem, e olha o que a carta fala. Irmãos, eu creio que Deus está falando com a gente hoje. Olha o que a carta fala, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, não é os falsos profetas que estão aí não, aqui quem está falando é o Senhor dos Exércitos, porque todo profeta que falava assim diz o Senhor, era para enfatizar a mensagem, para ele saber que a mensagem não era do homem, mas era de Deus, apesar de ter alguns que falavam que era de Deus, aí eles tinham que arcar com a responsabilidade que eles estavam falando, porque estava falando o nome de Deus em vão, mas aqui Jeremias era um profeta verdadeiro. Então ele estava querendo que o povo entendesse que era Deus que estava falando com eles. Aí diz assim: o Deus de Israel e todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, estabeleçam nelas, plante pomares e come os frutos que eles produzirem. Ou seja, para que o povo não ficasse em dúvida, a resposta veio: não, o cativeiro não vai acabar logo. Então, construa casas, porque vocês vão estar aí na Babilônia, vocês vão precisar de casa para morar. Construa casas, ou seja, não tenha família, porque vocês vão precisar de família, porque quando Deus fosse tirar o povo da Babilônia, Deus queria tirar o povo como uma nação. Deus não queria que o povo se perdesse ali na Babilônia e diminuísse o povo de Deus, porque o povo de Deus não tem que diminuir, o povo de Deus tem que multiplicar. Então o diabo quer que o povo de Deus diminua, mas o povo de Deus multiplica a cada dia na terra em nome de Jesus. Então Deus falou assim: construam casas, estabeleçam nelas, plante pomares, porque o povo vivia da colheita naquela época. Então plante, porque vocês vão comer o que vocês não plantaram? Então plante pomares e comam dos frutos que eles produzirem. Deixa eu falar um negócio para você. Se você parou de sonhar, volte a sonhar hoje. É só sonhar os sonhos de Deus, irmãos. É só sonhar os sonhos do Senhor. Talvez alguém falou tanta coisa na sua cabeça e você falou: ah, será que vale a pena construir? Porque estão falando que a crise está feia, estão falando que o mundo vai acabar. Irmãos, em nome de Jesus, você precisa de casa para morar, Deus te deu condição, construa. Construa, se você precisa de casa para morar, Deus te deu condição, construa. O que a gente não pode é colocar o coração na casa. Porque nós não estamos aqui para servir a casa, mas a casa para nos servir. Então construa. O que mais? Então estabeleça onde você está. E diz: mas construam e plante pomares, ou seja, trabalhe. Aqui para eles era trabalhar, então trabalhe. Tenha ânimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós passamos por cativeiros em parte, mas tem um cativeiro que todo crente passa, que nós estamos ainda no mundo. Então ainda nós não fomos para a casa do Pai. Enquanto a gente não vai para a casa do Pai, o que nós vamos fazer? Ficar parado? Não, vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Então vamos construir, vamos trabalhar, vamos louvar a Deus, vamos servir a Deus. Em nome de Jesus, lembra? Só não pule essa parte, tá, irmão? Construir na presença de Deus, viu? Porque Eclesiastes mostra bem claro que fazer as coisas longe de Deus só é vaidade, é coisa em vão e não leva a nada.
Agora, quando a gente está na posição de Deus, construindo as coisas conforme a vontade de Deus, aí tudo dá certo. Porque quem mandou eles construir aqui? Foi o homem ou foi Deus? Porque Deus sabia que eles iam precisar. Aí diz, mas casem e tenham filhos. Lembra, Deus queria que o povo se multiplicasse. Aqui era entre eles, não era para casar com o povo da Babilônia. Para nós, trazendo hoje, não é para casar com pessoa que não serve a Deus, que não tem compromisso com Deus, que não tem comunhão à luz com as trevas. Então, ou seja, Deus está falando, casem, tenham filhos, sejam vivam. E mas, tenham filhos e maridos para suas filhas. Seja, casem, tenham filhos, encontrem esposo para suas filhas, esposo para os seus filhos, esposas para os seus filhos, e marido para as suas filhas. Seja, faça parte de vocês, multiplica aí, ó. Case, suas filhas casem também, os seus filhos casem também, mas aqui tudo na direção de Deus. Então, irmão, não vamos deixar de viver. Não vamos deixar de viver. Vamos viver na presença de Deus. Vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a produzir. Em nome de Jesus, para que nós não chegamos lá na frente falando, mas a pessoa falou que Jesus ia voltar amanhã, por isso que eu não fiz nada. O errado foi nós que acreditou, porque nós não confiamos na palavra, nós não esperou em Deus. Eu não estou nem entrando em questão escatológica aqui, eu só estou falando o básico, para a gente fazer a nossa parte. Enquanto Jesus não volta, vamos fazer a nossa parte. Já pensou, eu como pastor, não quero saber mais de obra não, porque vai que Jesus volta. Eu não vou fazer mais nada na igreja não, porque Jesus vai voltar daqui a pouco. Fazer o que na igreja? Não, irmão, Jesus quer voltar e encontrar servindo, trabalhando, fazendo a vontade dele. É isso que ele quer encontrar e você fazendo. E diz mais, multipliquem e não diminuam. Multiplique, irmão, não diminua. O povo de Deus tem que multiplicar, não diminuir. O que tem que diminuir é o povo que está indo para o inferno, ou seja, ser salvo e vir para Jesus. Agora o povo de Deus tem que crescer na presença de Deus, ou seja, tem que multiplicar para a glória de Deus. E diz mas, e não diminuam, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. Irmão, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Irmãos, nós temos trabalhado pela paz da cidade? Isso é forte, parece que é nada, mas é forte isso aqui. Mas a cidade do presidente nunca muda, a cidade do presidente prudente não muda, ninguém faz nada para a cidade, e nós estamos fazendo o quê? Você ora pelos governantes, porque a Bíblia fala para a gente orar. Você ora pelo seu vizinho, porque a Bíblia diz que se depender de nós, temos paz com todos. Então a gente quer ter paz, mas nós não temos paz, não passamos paz. Só estou dando exemplo, que a gente tem paz em nome de Jesus. Mas a gente quer paz, mas a gente não passa paz, a gente não tem, ou seja, não quer a paz. Irmão, já pensou se todo mundo, lembra que eu falei para vocês? Se todo mundo buscar Deus, como não seria o mundo hoje? Pensa uma cidade toda trabalhando para a paz da cidade, como não seria maravilhoso? Todo mundo trabalhando pela paz da cidade, como não seria maravilhoso? Como que não seria poderoso isso? Então por quê? Porque na paz da cidade nós ia ter paz. Irmão, se presidente prudente virar um caos, nós também sofremos, porque nós estamos presidente prudente. Então na paz da cidade nós vamos ter paz. Como você é no trânsito? Se alguém olha feio, você olha feio? Não, irmão, passa paz. Passa paz. Entendeu? Então vamos passar tranquilidade. Seus vizinhos, então tem que passar paz. A gente quer ter a paz da cidade, quer que a cidade tenha prosperidade, mas não é trabalho para a prosperidade da cidade. Mas não, nesse mundo a gente não deve trabalhar por isso. Irmão, prosperidade aqui não é só riqueza. Prosperidade é ter paz. Prosperidade é ter tranquilidade. Prosperidade não é só dinheiro não. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade, não tem alegria, não tem prosperidade espiritual, não tem prosperidade emocional. Prosperidade não é só dinheiro. Porque tem muitos ricos que são pobres, e muitos pobres que são ricos. Então, ou seja, nós não devemos, irmão, em nome de Jesus, trazer a paz para a cidade. Traz a paz. Mostra a paz que está em você, que é Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos trabalhar para o bem da cidade. Porque se a cidade for para nós, também vai ser abençoada.
nós também vamos ser abençoados. E olha o que diz mais: e trabalhem pela paz da cidade, pela paz e pela prosperidade, pela paz e pela prosperidade da cidade, para a qual deportei. Ore por ela ao Senhor. Orai, irmãos, pela cidade. Ore pela cidade ao Senhor. Você está vendo as situações? Ore. Você está vendo um monte de lixo amontoado na rua? Ora, Senhor, manda aqui, envia, toca nos corações. Faz igual eu, outro dia descendo na rua ali, próximo da minha avó, eu vi aquele buraco. E outro dia que eu vinha lá também na Avenida do César, eu sempre falava, esse buraco. Mas um dia eu falei assim, não, Senhor, coloca as suas mãos e arruma esse buraco. Irmão, passei para vir no outro culto, estava arrumado. Aqui na rua, recapearam a rua, arrumaram os buracos da rua ali. Eu falei assim, o que nós estamos fazendo, né, irmão? Então vamos orar pela paz da cidade, vamos orar para que nós tenhamos paz, aonde nós estiver, irmão, era onde ele estivesse. Então se nós estamos presentes prudentes, vamos orar pelo presente prudente. Se a gente está lá no bairro, vamos orar pelo bairro. Você está no seu emprego, ora pela paz no seu emprego. Vocês sabiam que agora estão contratando um cristão para dar palestra, mais ou menos, na empresa, para ter paz nas empresas? Porque eles perceberam, irmãos, a importância que é um cristão na empresa, que também é cristão verdadeiro, que traz a paz. Então vamos ser pessoas de paz, vamos ser pessoas que trazem a paz, e ore por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então vamos orar, irmãos, vamos fazer a nossa parte em nome de Jesus. Eu não estou falando, irmãos, que assim, tudo depende só da cidade. Aqui está falando assim, porque o povo estava naquele contexto, porque a nossa dependência é maior de Deus. Porque a pessoa trabalha pela cidade, mas sem Deus não adianta nada. É trabalhar confiando em Deus, não é confiando nas coisas do mundo, é confiando no Senhor. Porque tem gente que fala que quer tanto que a cidade se enriqueça, mas esquece de Deus. Coloca o amor no dinheiro, coloca amor na riqueza, esquece do Senhor. Não, é trabalhar junto com Deus. É Deus trabalhando a nosso favor e nós trabalhamos. Então, em nome de Jesus, então vamos orar, vamos trabalhar para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Eu também queria trazer algumas outras lições aqui. A primeira foi que a palavra de Deus, irmão, aonde a gente estiver, mesmo no cativeiro, a palavra de Deus sempre vai chegar até nós. E vamos louvar a Deus pela palavra de Deus chegar até nós. Mas eu também aprendo uma lição aqui. Quando tem liderança, Deus vai chamar a atenção da liderança primeiro. Em que contexto? Principalmente quando é um grupo de povo, seja a igreja, ou quando é nesse cativeiro, que os líderes ali eram responsáveis pelo povo, principalmente ali os líderes eram responsáveis pelo povo, e às vezes na igreja também, se Deus vê que é o líder que é responsável, que é ele que traz a mensagem, ele vai chamar a atenção. Porque os líderes vai ser o que vai ser mais cobrado no final. A diferença para mim e para vocês é que eu vou ser mais cobrado depois. E depende do que eu fizer de bom, também eu vou receber um galardão abençoado. Mas aí depende do que eu fizer para Deus. Olha o versículo 1. O profeta Jeremias escreveu uma carta e enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Então, tanto que você vê as cartas para a igreja, quem lia era o anjo da igreja e passava para o povo. Então o povo tinha um dever. Então, em nome de Jesus, quando Deus estiver falando, irmão, usando alguém para falar, uma liderança está na direção de Deus, então vamos ouvir a palavra de Deus. Porque o primeiro líder ouve e tem que praticar a palavra. E depois ele passa para o povo praticar. Por quê? Porque era dever do líder trazer o povo para a vontade de Deus. E todo líder que via, principalmente também os profetas verdadeiros, que via que tinha falsos profetas querendo levar o povo para longe de Deus, o que eles faziam? Traziam o povo para perto de Deus através da mensagem. Por isso que os profetas foram levantados, irmãos. Por isso que foi levantado o sacerdote e o povo, foi para guiar o povo na verdade. Principalmente os profetas, porque o povo começou a se afastar de Deus e começou a querer ser igual às nações vizinhas. Aí Deus levanta os profetas para trazer o povo de volta.
E para eles ficar firmes na aliança abraâmica, ou seja, que Deus tinha feito com Abraão, ou seja, vocês são o meu povo, vocês são separados, vocês são escolhidos. Então fica firme na minha presença, não dá ouvido aos que os falsos profetas estão falando, não seja como as nações vizinhas, igreja do Senhor. Deus sempre tem direção para a nossa vida. Mas agora vamos sempre ouvir a direção de Deus. Vamos sempre ouvir o que Deus tem para falar conosco. Não vamos rejeitar o que Deus tem para a gente. E como em terceiro lugar, embora eu já falei algumas coisas, a mensagem de Deus tem um propósito. Toda mensagem que Deus traz para a gente tem um propósito. E qual que era o propósito aqui? Ensinar o povo a maneira deles viverem onde eles estivessem. Toda mensagem de Deus é para nos ensinar como viver, irmão. Como a gente viver na presença dEle. Então quando Deus traz uma mensagem, Ele traz um propósito para nos ensinar a saber como viver. Porque o povo não sabia se casava, se fazia alguma coisa, ou se esperava e o cativeiro logo passava. Mas Deus está falando, não, eu vou mandar essa mensagem, eu vou ensinar vocês. E eu vou mostrar para vocês o que realmente vocês vão fazer. Vocês vão casar, vocês vão construir, vocês vão fazer tudo isso. Então, ou seja, a mensagem de Deus teve um propósito de ensinar a eles a maneira de como eles deveriam viver onde eles estivessem. Irmão, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar como a gente viver. Então vamos viver conforme a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz para a gente ser fiel, vamos ser fiel. Se a palavra de Deus diz para nós trabalhar, vamos trabalhar. Se a vontade de Deus diz para a gente sonhar, vamos sonhar. Então vamos fazer conforme a vontade do Senhor. E a mensagem de Deus, ela também nos traz alerta contra os falsos profetas, irmãos. A Bíblia falou, já no Antigo Testamento já tinha essa luta. Jeremias teve que lutar com Ananias, teve que lutar com outros falsos profetas que a gente vai ver aqui mais para frente. Ele teve que lutar com falsos profetas, Zedequias também chamado, Colaías, ele teve que lutar com falsos profetas. Imagine ele trazendo a mensagem de Deus ou trazendo outra mensagem errada. Então hoje, que nós venhamos ficar alerta, qual que é a mensagem que a gente está dando ouvido. E eu vou dar uma dica para mim e para você, uma dica para nós. A mensagem de Deus, ela só é verdadeira de um profeta quando ela está na palavra de Deus. Então, hoje, esses profetas aqui, Jeremias, que é um profeta maior, porque ele profetizou maior tempo, e aqui ele também escreveu, leva o seu nome. Esse profeta aqui, Jeremias, ele procurou fazer a vontade de Deus. Ele procurou alertar o povo na vontade de Deus. Só que tem profeta que não era levantado por Deus, que não procurou fazer a vontade de Deus. E Deus falou, eu não enviei eles, eu não levantei eles. Imagine. Então o povo pensando que era de Deus e não era de Deus. Aí vem Jeremias para falar que não era de Deus, mas que o povo que estava profetizando, aqueles profetas, não era de Deus, mas Jeremias era de Deus. Mas Jeremias aqui era um profeta que estava sendo levantado por Deus para escrever as escrituras que a gente tem hoje. O livro do profeta Jeremias. Hoje não tem mais nenhum profeta que pode dizer assim, agora Deus me deu uma nova mensagem. Isso não existe mais hoje, porque a palavra de Deus está aqui. Então, tudo que a gente precisa para guiar a gente está aqui, na palavra de Deus. Então, se vir algum profeta novo por aí dizer para você assim, agora Deus me deu outra mensagem. Aí está fora da palavra de Deus, fala, não, essa mensagem não vem de Deus. Essa mensagem não vem do Senhor. Então nós não somos mais guiados por profetas, irmãos, nesse sentido, que vem e traz uma mensagem nova. Nós somos guiados pelos profetas que estão na palavra. Não estou falando que ninguém pode entregar uma profecia para nós, pode. Deus levanta profeta, dá o dom de profecia, sim. Mas eu estou falando que a gente não pode fugir da palavra, porque a profecia é confirmada pela palavra. Então todo profeta que vinha até você falar coisas fora da palavra, não aceite. Não aceite. Aceite o que está na palavra de Deus. Aceite o que está na palavra do Senhor. Eu não vou entrar em outras questões aqui, não, senão vai... deixa eu pular aqui, né? Então, ou seja, a mensagem de Deus também nos deixa alerta aos falsos profetas.
Então, os profetas que queriam enganar as pessoas. Então, irmão, vamos ficar alerta aos falsos profetas. E o próprio Jesus falou que nos últimos dias ia ter falsos profetas. O apóstolo Paulo também falou, o João também falou, tome cuidado com o espírito, sabe, falso profeta, do anticristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Então toda aquela pessoa, ou aquele profeta, que fala para você que você pode viver no pecado, que você pode desobedecer a Deus, que não tem problema, isso aí não é um verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta, ele te traz para Deus. Ele traz você para Deus, faz você obedecer a Deus. Falso profeta vai fazer você estar, o verdadeiro profeta, quer dizer, vai fazer você estar ligado em Deus, estar ligado no Senhor. E também, irmãos, aqui para os irmãos entender, a mensagem de Deus se cumpriu. Então, ou seja, o que Deus tem para a nossa vida se cumpre. Então pode ficar tranquilo, irmãos, que tudo que Deus tem para a nossa vida, Ele vai se cumprir. Como que você sabe disso? Se a gente vê o versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, vocês ficaram na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. E nós sabemos que essa profecia se cumpriu. Passados 70 anos, Ciro deu o decreto, o povo voltou. Então, ou seja, fica tranquilo, toda palavra, toda promessa boa que Deus tem na nossa vida, ela vai se cumprir, irmãos. Ela vai se cumprir. O que você devemos fazer é só confiar na palavra de Deus. Não dar ouvido aos falsos profetas. Irmãos, Deus mandou esse povo para o cativeiro porque eles precisavam ser limpos da idolatria. Eles só foram limpos da idolatria depois desse cativeiro. Se eles não tivessem nesse cativeiro, eles iam continuar idólatra. Mas depois do cativeiro, os profetas pós-exílico, vocês não vão ver ele falando que o povo estava adorando outros deuses. Não via. Porque eles foram purificados no cativeiro babilônico, que entenderam que era somente Deus que era para adorar. Irmão, tem cativeiro que é na nossa vida, presta atenção. O cativeiro não é para matar a gente, irmão. O cativeiro é para nos purificar. E é melhor Deus purificar a gente do que a gente se perder, irmão, ficar perdido. Do que a gente ficar perdido. Para vocês terem uma ideia, aqui tinha um povo no cativeiro e, como eu disse, tinha um povo em Jerusalém. Aqui, olha como que estava acontecendo as coisas. O povo lá que estava no cativeiro estava recebendo a mensagem dos falsos profetas, que tanto lá em Jerusalém, que lá o inimigo não ia invadir mais lá Jerusalém, e que ali eles podiam ficar sossegados que eles iam vir do cativeiro. Mas Jeremias falou, é completamente ao contrário. Vocês que estão aí no cativeiro vai ficar 70 anos, e o povo que está aqui na cidade, que não quer obedecer, que não está no cativeiro, o rei vai invadir e vai destruir. E foi o que aconteceu. Porque o povo não aceitou passar pelo processo. Irmãos, é melhor não passar pelo processo que morrer sem Deus. É melhor a gente aceitar Deus trabalhar na nossa vida do que a gente morrer sem o Senhor. Então vamos deixar Deus purificar a nossa vida, irmão. Vamos deixar Deus limpar. Talvez você fale, mas faz 3 anos já que eu estou... Fica tranquilo, irmãos. Se precisar de mais um mês, fica tranquilo. Só deixa Deus trabalhar, só deixa Deus purificar. Senhor, o que eu preciso mudar? Onde eu preciso melhorar? O que precisa ser tirado? O que precisa ser limpado? Irmãos, porque às vezes... a gente pede para Deus, Deus, por que o Senhor me dá? Por que isso? Aí Deus fala, por que você também não me dá? Então, quando a gente é obediente a Deus, Ele mesmo nos abençoa, irmão. Vocês já viram a promessa que Deus tinha com o povo? Deuteronômio 28. Era só o povo obedecer, que eles iam ser abençoados em tudo. Era só obedecer. Hoje para a gente é adorar a Deus, ser fiel a Deus, e Deus vai preparar o que nós precisamos, fazendo a nossa parte. Então a desobediência é a pior coisa que tem, irmão, que ela é pecado e nos afasta de Deus. Agora quando a gente obedece e deixa Deus trabalhar na nossa vida, Ele prepara tudo que nós precisamos. Então se Deus está limpando a gente, quanto mais limpo é melhor, irmão. Porque assim nós vamos entrar na Nova Jerusalém, vamos morar com Jesus, vamos morar com Deus. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro sem Deus e perder a alma? O que adianta ter o que a gente tanto quer e se afastar de Deus? O que adianta? Lembra que eu perguntei para vocês, se tivesse 1 milhão, você estaria aqui hoje na igreja? Aí o que é mais importante, 1 milhão ou você está na presença de Deus? Está na presença de Deus. Porque uma palavra de Deus traz salvação para a nossa vida.
E pode mudar todo o destino da nossa vida. Pode mudar toda a nossa trajetória. E não para pior, mas para melhor. Quando a gente coloca ela em prática na nossa vida. Então fica tranquilo, que na hora certa a palavra boa de Deus vai se cumprir na sua vida. A palavra, na hora certa, a palavra de Deus vai se cumprir na nossa vida. Mas agora, para encerrar, irmão, para encerrar, nós também precisamos fazer a nossa parte. Primeiro, lembra que eu falei? Confiar na palavra de Deus. Confiar nela. E não ouvir os falsos profetas. Mas agora, por último, que é o que Deus quer para mim e para você, irmão, que é o que Ele tem para nós. Vamos ler o versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Deus sabe, irmão, os planos que Ele tem para nós. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Diz o Senhor, são planos de bem. Irmão, Deus nunca teve planos de mal para o ser humano. Se o diabo fala para você assim, você nasceu para sofrer, você nasceu para morrer. Não, Deus nunca criou isso. Deus nunca fez a gente para sofrer nem para morrer. Foi o diabo que incentivou o ser humano e veio todos esses mal que nós hoje passamos hoje. Mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Em Cristo Jesus nós temos a alegria. Em Cristo Jesus nós temos a salvação. Então Deus sempre vai ter planos de bem para a humanidade. Deus sempre vai ter plano de paz para o ser humano. Nenhum ser humano pode falar, Deus só tem plano ruim para a minha vida. Deus não tem plano ruim para a nossa vida, irmão. Somos nós que escolhemos o errado. Deus coloca a bênção e a maldição na nossa frente. Deus coloca a porta estreita e a porta larga. Quer dizer, tem a porta estreita. É nós que escolhemos. Aí você fala, por que acontece tanta coisa na minha vida errada? Porque às vezes nós plantamos o errado. E a lei da semeadura, irmão, olha isso aqui, presta bem atenção nisso. Para mim e para você. Não tem como a gente plantar o mal e colher o bem. Não tem de jeito nenhum. Não tem como. Então você não pode chegar lá, olha isso aqui, a semente você pode escolher, mas a colheita não. Como assim, pastor? Você escolhe plantar o bem ou plantar o mal. Se você plantou o bem você vai receber. Se você plantou o mal, não tem como você querer colher o bem. Então a semente dá para escolher. Eu quero colher o bem, eu vou plantar o bem. Agora se eu plantar o mal, certamente o mal virá. Essa é a lei da semeadura. Não se deixe enganar o homem. O que o homem plantar, ele vai semear. Então, em nome de... Ou semear não, ele vai colher. Ele vai ceifar. Então, vamos plantar o bem. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano de bem para a nossa vida. Deus tem um plano de paz para a nossa vida. E diz mais. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Irmãos, o povo ansiava o quê? Voltar para Jerusalém. Voltar para a terra deles, voltar a ser abençoados, ser como eles eram antes. Então, se você anseia o bem, se você quer Deus, se você quer a nova Jerusalém, se você quer as coisas de Deus, se você quer o que é bom, pode ter certeza que esses planos que é de Deus vai se realizar. Agora, como eu disse, somos nós que temos que escolher, irmãos. Fazer o certo, fazer o que é bom. Se nós fazer a nossa parte, irmão, Deus vai dar vitória. O nome de Deus vai ser glorificado. E olha o que diz o 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu ouvirei. Então o povo precisava passar por um processo, para chegar um tempo que eles iam clamar a Deus. Naqueles dias, é dia distante, que eles iam clamar a Deus. E Deus ia ouvir eles. Irmãos, tudo que Deus faz na nossa vida, é para nos aproximar dele, para a gente clamar a Ele. Então quando a gente clama a Deus de todo o coração, Ele ouve. O salmista falou, na minha angústia eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Jonas lá no ventre da baleia clamou ao Senhor do ventre do inferno, e Deus ouviu ele. Então seja, tudo que Deus permite na nossa vida é para nos aproximar dele, para a gente clamar a Ele. Sabe por quê, irmãos? O povo ia entender, eu tenho um Deus. Isso aqui parece nada, mas é muito forte. Porque o povo buscava socorro na Síria, no Egito, nos outros deuses. Só que agora Deus ia tratar
Deus ia tratar com o povo ia falar, agora não é mais a Síria, agora não é mais o Egito, agora não é mais Baal, agora não é mais os deuses, agora é Deus, o Deus de Israel. Às vezes Deus trabalha conosco, irmão, para a gente entender que somente Ele é Deus, que somente Ele é o Senhor, e somente Ele que nós temos que buscar. E olha o que diz o versículo 13 e 14: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Olha que é Deus que está falando, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês me encontrarão. Sabe por que às vezes a gente não encontra Deus, irmão? Porque a gente não busca de todo o coração. Mas se a gente buscar de todo o coração, Ele mesmo está falando que a gente vai encontrar Ele. Ia passar o tempo, mas olha aqui, irmãos, talvez você fale, mas eu tenho buscado a Deus tanto e não muda. Tem um tempo do cativeiro mudar. Calma, tia, eles tinham que esperar o tempo. Calma, eu e você também tem que esperar o tempo. Mas enquanto nisso, vamos continuar adorando, vamos continuar buscando, vamos continuar se humilhando, vamos continuar se quebrantando, porque na hora certa Deus vai ver que chegou a hora dele mudar o cativeiro e vai mudar, porque a gente voltou o coração para Ele e buscou Ele de todo o coração. E me encontrarão. Irmão, deixa eu falar algo com vocês. Buscar Deus de todo o coração não é buscar coisas. Isso aí que às vezes a gente não entende. Às vezes as pessoas estão buscando coisas. Aí Deus está falando, não quero que você busque as coisas, eu quero que você me busque. Porque coisas, Deus pode acrescentar na nossa vida. Agora a Deus, ninguém pode acrescentar nem as coisas. Então Deus está falando para o povo, me busca de todo o coração. Busca eu, não está falando para buscar coisas, buscar pessoas, buscar situações, me busca. Isso aqui é uma conversão para Deus. Aí você fala, mas eu tenho chorado. Mas você tem chorado pedindo coisas. Você não tem chorado na presença de Deus querendo Deus. E Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, irmão. Eu vejo as pessoas chorar, chora se chora uns 2 dias. Eu pergunto, por que você está chorando? É por pessoas, por coisas. E às vezes, coisas que não é de Deus, que não vai dar certo. Aí Deus está falando, eu quero que você chore por mim. Por querer a minha presença. Por querer estar perto de mim. Por querer a salvação. Por querer ter uma aliança. Por querer ter um contato comigo. Por quê? Porque eu sou o seu esposo. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu rei. Eu sou o seu provedor. Eu sou a sua providência. Então vamos buscar a Deus. Vamos se voltar para o Senhor. Porque assim, irmãos, a gente não vai se afastar de Deus. Quem busca as coisas, recebe as coisas, esquece o Deus que deu as coisas. Mas quem busca a Deus, fica na presença de Deus, nunca se esquece de Deus e Deus abençoa com aquilo que precisa. É porque você fala, por que tantas pessoas recebem as bênçãos e saem da presença de Deus? Porque queria só a bênção, não o dono da bênção. Então Deus não quer isso, irmão. Deus quer a gente para Ele. Deus quer uma conversão nossa para Ele. Em nome de Jesus. Se me buscares de todo o coração, me encontrarão. E serei encontrado por vocês. Quando Deus está falando serei encontrado, vocês vão orar e eu vou responder. Vocês vão conseguir me achar, eu vou responder a vocês. E acabarei com o exílio. E o restaurarei. E acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Que Deus está falando, quando vocês me... Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é forte. Isso. Talvez você tenha orado, Senhor, muda o meu cativeiro. Muda a minha situação. Aí Deus está falando, você não está me buscando. Você está orando só por eu querer mudar o cativeiro. Mas eu estou querendo o seu coração primeiro. Então, muda a sua oração. Muda hoje. Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero a sua presença, eu quero a tua face. E se o Senhor vê que está na hora, muda o meu cativeiro, muda a minha situação. Se o Senhor vê que agora o meu coração é seu de verdade, muda o meu cativeiro. Porque Deus não quer perder a gente. Deus não quer mudar o nosso cativeiro, não se afastar dele. Deus quer a gente perto dele. E diz mais, e acabarei com o seu exílio e restaurarei. Sabe o que Deus ia fazer? Ia abençoar tudo que o povo perdeu, Deus ia dar de volta. Deus ia restaurar.
A cidade que estava destruída ia voltar a ser construída. O templo que estava construído, destruído, ia ser reconstruído. As famílias Deus ia abençoar. Assim como Deus fez em dobro na vida de Jó. Deus ia restaurar o cativeiro do povo. Então, irmãos, quando a gente busca Deus, Deus tem restauração para a nossa vida. E diz mais: e eu os reunirei de todas as nações para as quais enviei, e trarei de volta para casa e para a sua terra. Deus está falando: vocês não vão morrer no exílio, eu vou salvar vocês. Vocês vão voltar para casa, para a terra de vocês, e eu vou restaurar. Igreja do Senhor, Deus tem salvação para a nossa vida. Deus tem restauração para a nossa vida. Deus tem mudança de cativeiro para a nossa vida, mas nós precisamos buscar Ele de todo o coração. Então, a partir de hoje, vamos começar a buscar Deus de todo o coração. Vamos começar a ter um relacionamento com Ele, ter uma vida com Ele, não só buscar coisas, mas vamos buscar o Deus que pode nos abençoar. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus? Irmãos, vamos deixar de ouvir os falsos profetas. Falsos profetas você nem ouve, que não é de Deus. Vem com mensagem que não é de Deus. Deus está se agradando de você no pecado, é mentira. Deus pode falar assim: eu se agradei da atitude que você tomou, e foi uma atitude boa. Aí sim, você tomou a atitude de se entregar para Deus. Aí Deus falou: eu agradei dessa atitude que você tomou de se entregar para mim. Agora, Deus se agradar da gente estar no pecado, Ele não se agrada. Agora, você toma uma atitude boa, Deus pode falar: eu se alegrei com essa atitude. Agora, se agradar de uma pessoa que está em pecado, Deus não se agrada, porque o pecado afasta de Deus. Isaías 59, só tem uma coisa que afasta nós de Deus, é o pecado. Por isso que Jesus veio para fazer a obra do pecado. Amém?